Ora, muito bom dia, muito boa tarde, ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, que mais parece um circo mesmo não sendo. Como vocês sabem, este vídeo vai ter um nome qualquer que eu ainda não sei, mas em princípio será algo como os apontadores morais. É que o vídeo anterior fala um bocadinho sobre esse apontar, isto é, o vídeo anterior chama-se Crimes Judiciais Mundiais e no fundo o que eu digo nesse vídeo é que, pronto, que a justiça em si própria não quer oferecer o conhecimento que a compõe ao resto da sociedade. E, portanto, ela permite-se julgar e condenar, seja lá quem for, até o estrangeiro, mesmo que ele não conheça a lei portuguesa. Mas isso acontece também, sei lá, em todos os outros países do mundo. Se nós formos às Arábias é a mesma coisa, se formos às Ásias é a mesma coisa e se formos às Américas é a mesma coisa. E tendo em conta que já é difícil encontrar pessoas que na sua viagem ou entrega a um novo país parece ser difícil que as pessoas aprendam a língua do país antes de irem para o país, leiam e tenham em conta as práticas culturais desse país. Portanto, a maior parte não quer saber de nada. Muito menos irá querer saber do que é que aquele país pratica ou deixa de praticar ao nível judicial. Aquilo que é aceitável ou não, etc. E isto são os tais apontadores morais que deveriam existir como condição obrigatória, principalmente não só para as pessoas que vêm de novo para o país, tipo os imigrantes, mas também para as pessoas que já nascem no país. É que, mesmo que o sistema judicial se tenha, digamos assim, adaptado ao grupo dominante religioso, que neste caso é o cristianismo, como função do conteúdo de educação, ele não aponta para a realidade, ele aponta para Deus. E Deus, neste sentido, é algo inatingível, é algo que, pronto, na consideração de que toda aquela teoria é verdadeira, só depois da morte é que alguns poderemos atingir Deus. Mas todos os princípios que estão associados ao cristianismo e a outras religiões apontam para Deus e não para a realidade. Então nós temos este pequeno problema, que é, mesmo que alguns dos valores que a Igreja tenta incutir façam parte da realidade, o apontador não aponta para a realidade, aponta para o inatingível. E como tal nós temos facilmente, encontra-se em vários países do mundo, incluindo Portugal, Brasil, Américas e Ásias e Áfricas e etc., tudo a mesma coisa, neste sentido. Depois existe aquela frase quase popular, quase, né, aquilo é a frase mais conhecida entre os religiosos, que é: a mim só Deus me pode condenar. Ora, se assim fosse, pronto, infelizmente tínhamos um mundo ainda pior, não é? Que era cada um a fazer o que quisesse e ninguém o podia condenar, porque só Deus o pode condenar. Pronto, e então nós temos esta questão, é que ao nível judicial o apontador aponta para uma realidade concreta, não para algo subjetivo e inatingível. E é por isso que a lei, portanto, o órgão judicial, seja lá de Portugal, do Brasil, da China, do Japão, seja lá de onde for, né, eles deviam ter a necessidade de incutir e educar as pessoas para as várias sensibilidades que são necessárias ter para que a pessoa, antes de cometer, seja lá qual for o crime, tenha plena noção de porque é que aquilo poderá ser crime. Porque a justiça e o órgão judicial pode dizer assim: mas é uma questão de senso comum, não é? O senso comum não foi ensinado,
né? Nós temos senso comum sem haver uma lição, uma pré-lição sobre o que é o senso comum. Contudo, pronto, o senso comum, mesmo sendo uma espécie de consciência de quem pensa sobre o problema que pode ter consequências morais ou éticas, ele não tem base, o base do conhecimento não existe. Nós não podemos dizer que a base do senso comum é a religião, pois não é. E a base do senso comum é a justiça, também não é. A base do senso comum é a educação, também não é. Portanto, o senso comum é algo que, em princípio, todas as pessoas que fazem o exercício autocomparativo de um exemplo ou de um evento é que poderão atingir essa noção de consciência, não tendo sido entregue como algo pré-definido. Pronto. E a justiça em si, e todo o conteúdo que está atrás dela, em princípio aponta para uma realidade muito concreta. O roubar é imoral porquê? E aquilo é crime porquê? E porquê? E, portanto, há várias razões que explicam o porquê do roubo ser crime, ou do enganar o próximo é crime, ou de matar o próximo é crime. E esse matar, e esse roubar, e etc., tem reflexos judiciais concretos, isto é, daqui, de agora. Não é depois da morte. Depois da morte que se lixe. Não é? Agora, é aqui e agora. E nós temos este problema. Isto, se lá está, é o conceito mínimo. A justiça em si, aquilo, o Código Penal, o Código Civil e etc., são monstros documentais que deveriam ser dados, nem que seja para a pessoa, isto é, a criança, que alguns vai ser a pessoa ou o adulto no tempo, não é? Ela ao menos tem a possibilidade, digamos assim, não é? De pensar duas vezes antes de. Porque, pronto, todos nós sabemos que, em princípio, não é, que roubar o próximo é mau, é injusto. Mas isso não vai impedir que o façamos. Agora, o que pode impedir que isso aconteça será tipo uma espécie de conteúdo que nos foi entregue que aponta para uma realidade. A realidade é que, pronto, se eu roubar, em princípio posso ir 5 anos preso. E a prisão é um sítio de pessoas que gostam-se de violentar umas às outras. E de violar umas às outras. Portanto, ao nível da homossexualidade dentro das prisões é uma coisa que existe há vários séculos. Pronto. E nós temos essas realidades que são necessárias que elas sejam demonstradas. Para a pessoa também ter consciência de que, pronto, se a pessoa roubar, em princípio facilmente vai ser identificada, e depois de ser identificada vai ser julgada e presa. E depois, quando estiver na prisão, vai estar com um monte de gente que não é boa para ninguém. Não. E pronto, e é fixe. Pronto, quem gostar de estar assim acompanhado com alguém que em princípio irá violentar seja lá quem for, só porque lhe apetece, pronto, amigo, até pode ir já para a prisão, só nós abrimos as portas aí só para si. Contudo, pronto, a maior parte das pessoas, principalmente as crianças, os adolescentes e afins, não têm a mínima ideia. E é completamente idiota. E isto lê-se nas notícias já há vários séculos. Não é? Ainda bem que existem os livros que fazem os relatos mais ou menos indiretos ou diretos até de quem passou por isso. E portanto, às vezes nós temos crianças, não é, miúdos de 10, 12, 13, 14 anos, não é, que nasceram num meio que supostamente já pratica tudo aquilo. Alguns, no tempo, essas crianças são apanhadas e são presas, e em vez delas irem para um sítio onde vai haver uma tentativa de reeducá-las para haver uma reintegração delas na sociedade, não, existe quer dizer, elas são submetidas a
um ambiente que as vai violentar e que vai ser ainda mais agressivo e mais violento daquilo que elas já vinham. E a justiça e os membros judiciais sentem-se em paz com isso. E mais uma vez é por causa disso que, também não só por causa disso, mas também que toda a justiça mundial é criminal. Pois, ainda por cima, demonstra sentir algum prazer em ver que alguém que errou em algum momento, agora possa ser violentado e castigado aleatoriamente por outros, que são semelhantes ou piores a ele. Contudo, isso não vai fazer com que a pessoa que errou se torne melhor. Pelo contrário.